Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu me chamo Leonardo e eu vou falar para vocês um pouco sobre a classe de palavras. Antes de iniciar, né, essa explicação sobre as classes de palavras, eu gostaria de fazer uma rápida introdução, né? Então, a gente não vai entrar direto no verbo, no substantivo, né? Primeiro, eu vou falar as classes de palavras invariáveis e variáveis, para depois a gente fazer, né, essa reflexão do que seria cada uma dessas classes. Pois bem, né? Vamos lá. Uma rápida introdução. O que é classes de palavras, ou também comumente chamada como classes gramaticais? São categorias nas quais as palavras são atribuídas de acordo com a sua natureza e função gramatical do enunciado, porque cada palavra tem a sua colocação, ou ela é um substantivo, ou é um artigo, ou um adjetivo, ou um numeral, né? E cada uma dessas classes também tem subclasses dentro delas. A gente vai ver tudo de uma forma assim, bem ilustrativa, né, e acessível, que eu tentei montar para vocês. Bem, dentro dessas 10 classes de palavras, a gente tem o substantivo, o artigo, o adjetivo, o numeral, o pronome, o verbo, o advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição. E das 10 classes de palavras existentes, o substantivo, o artigo, o adjetivo, o verbo e o numeral sofrem variação de gênero, número ou grau, né? Isso também vai ser explicado mais para frente. Já o advérbio, a conjunção, a interjeição e a preposição são termos invariáveis, então eles não vão sofrer, né, essa variação de gênero, número ou grau. Então, o que seria classes gramaticais variáveis e invariáveis? As classes gramaticais variáveis são classes gramaticais, né, que apresentam uma flexão de gênero. O que seria gênero? Masculino ou feminino. Número, né, singular ou plural. Grau, né, aumentativo ou diminutivo. Um exemplo de gênero na frase: o professor explicou a lição. A gente entende que o professor é masculino. No entanto, se for a professora explicou a lição, é feminino. E exemplo de número, né? Singular, plural. O gato está dormindo no sofá. A gente entende que é um gato. Agora, se for mais de um, os gatos estão dormindo no sofá. E uma coisa que eu acho interessante é a gente se atentar é como que, ao você, né, fazer essa variação, né, essa mudança de gênero, de número ou de grau, a frase toda pode ser alterada. No caso do o professor e a professora, não mudou. Explicou a lição, permaneceu em ambos. Já no exemplo de número, né, quando se tem o plural, vai mudar não apenas o e o gato, mas também o estão, né, que é do verbo estar. E no caso do grau, né, o que seria grau? É o aumentativo e o diminutivo, né? Por exemplo, o cachorro é amigável. O aumentativo é o cachorrão é amigável. E o diminutivo, o cachorrinho é amigável, né? Já as classes gramaticais invariáveis são classes que não vão variar, nem em gênero, nem em número, nem em grau, como eu havia, né, explicado para vocês. No caso, eu peguei um exemplo do advérbio, né? Ela correu rapidamente para pegar o ônibus. O rapidamente, ele não tem gênero. Não dá para saber se é masculino ou se é feminino. Ele também não tem grau, porque ele não está em plural. Quer dizer, ele não está em número, né? Então ele não está em plural, nem em singular. E ele não tem grau, porque ele não está em rapidão ou rapidinho, né? Ele é rapidamente. É um verbo de modo indicando a ação que foi realizada. Agora, sim, né? Após fazer essa breve introdução para vocês, eu posso explicar o que são as classes gramaticais, cada uma delas. A gente vai iniciar com o substantivo. O substantivo, né, é uma palavra responsável por nomear as coisas reais e irreais, como, por exemplo, seres, objetos, sentimentos, cores e outras coisas. Os substantivos costumam ser variáveis e são subdivididos em algumas categorias, como eu disse para vocês, né? Algumas das classes, elas são subdivididas, elas têm subcategorias. No caso do substantivo, ele vai ser dividido em comum, próprio, concreto, abstrato, simples, composto, primitivo e derivado. Mas, assim, o substantivo é tranquilo, acho que vocês conseguem tirar isso de letra. O substantivo comum.
é um nome genérico que se dá a uma mesma categoria de seres ou de coisas, né, escrita em letra minúscula. Exemplos que eu coloquei: meu cachorro come muito. O substantivo comum, cachorro. Eu, gato, subiu no muro. Substantivo comum, gato. A menina leu o livro. Substantivos comuns, menina e livro, né? Aí já tem dois substantivos comuns na frase. Já no substantivo próprio, é um nome específico que dá a um indivíduo particular de uma categoria de seres ou de coisas, escrito em letra maiúscula, né? Os exemplos: Ana foi à padaria. Dos seres, né, os seres humanos, do grupo de seres humanos, não é qualquer um, é a Ana, aquela Ana ali foi na padaria. Né? No caso, Maria visitou Paris durante as férias. Do grupo de seres humanos, Maria, aquela Maria, visitou Paris. E não é qualquer país. Ela visitou Paris, entendeu? Então, assim, o substantivo próprio, né, ele vai apropriar, né, aquele indivíduo, né, ou aquela coisa, aquele país. Não é qualquer país, é Paris. Né? Não é qualquer pessoa, é a Ana e a Maria. Então, é nome próprio. E no caso do substantivo concreto, é aquele cuja existência independe do pensamento de outro. Pode ser real ou imaginário. No entanto, apresenta a existência própria. Então, quando a gente fala, o cachorro brinca no jardim, ele não brinca em qualquer lugar, ele está brincando no jardim. Né? Quando a gente fala, o portão é azul, não é qualquer portão, é aquele portão azul. E imagina um dragão azul. Você não está imaginando um dragão vermelho ou um dragão amarelo. Você está imaginando um dragão azul. Né? Então, igual fala aqui, aquele cuja existência independe do pensamento de outro. Né? O cachorro pode brincar em qualquer lugar, mas é no jardim. Né? Pode ser portão de qualquer cor, mas é o azul. Né? Imaginou o dragão, mas não é dragão de qualquer cor, é um dragão azul. Mas ainda assim, se a gente for olhar, né, é independente, vocês têm que se atentar a isso. É existência independente do pensamento de outro ser. Pode ser real ou imaginário, no entanto, apresenta existência própria. Então, é o jardim, é o portão, é o dragão. Né? A gente pode falar que imaginou um dragão. No caso, o azul está atribuindo só, né, uma qualidade no caso da cor. No caso do portão, a mesma coisa. E o jardim aqui no O Cachorro Brinca, né, está atribuindo, é no jardim. E o substantivo abstrato é aquela cuja a existência depende de um ser concreto, sem o qual não é possível produzir substantivo abstrato. Então, quando eu falo, qual será a verdade? Né? Eu estou atribuindo, né? Tem uma dependência, não tem como você falar qual será a. Precisa desse verdade para, né, formar a frase. Quando eu falo, o amor desses dois é lindo, tem uma dependência nessa frase, porque não está falando do amor de um, está falando do amor de dois. Então, essa frase, ela né, esse substantivo amor, né, que se diz sentimento, ele é abstrato, por quê? Porque ele depende do restante, ele depende de os dois, né, está atribuindo ali o amor dos dois, não o amor de um apenas. E quando fala, a felicidade é essencial para a vida plena, tá falando o quê? A felicidade é essencial. Então, se você pegar, por exemplo, a gente vem aqui e pega essa frase, é essencial para a vida plena. O que é essencial para a vida plena? A felicidade. Então, a felicidade, no caso daqui, felicidade, que é um substantivo, tá tendo essa dependência. Não tem como você só falar a felicidade. A felicidade o quê? Não tem como você falar apenas essencial para a vida plena. O que é essencial para a vida plena? A felicidade. Então, tem uma dependência. E no caso do substantivo simples, ele possui apenas um radical, uma palavra, ou seja, é formado por apenas um elemento. Quando eu falo sol e chuva, tem dois elementos, o sol e tem a chuva. Mas eles são elementos, né? É apenas uma palavra. No caso aqui, é apenas duas palavras, sol e chuva. Mas os exemplos que eu quero dar mesmo é aqui, ó. Parece que teremos chuva. Substantivo simples, chuva. A planta precisa de sol. Substantivo simples, sol. Então, é apenas uma palavra, ou seja, é formado por apenas um elemento. Então, quando eu falo, parece que teremos o quê? Chuva.
A planta precisa de quê? Sol. Substantivo comum de ambas as frases é sol e chuva. Já o substantivo composto possui mais de um radical, formando uma única palavra a partir de uma junção de duas palavras. Como já diz composto, ele vai, né, compor, né, vai ser a junção de um com o outro. Quando a gente fala, é melhor levar o guarda-chuva. O guarda-chuva é um substantivo, mas ele é um substantivo composto, porque ele está juntando a palavra, o substantivo, no caso, guarda, com o substantivo chuva. E ambos, né, essa junção desses dois substantivos acarreta no substantivo composto, que é guarda-chuva, né? Aderindo a partir daí, então, uma nova palavra. Porque guarda é uma coisa, chuva é outra coisa. Guarda-chuva é outra completamente diferente. Você tem um girassol, é a junção de gira, né, girar, com o substantivo sol. Mas, quando você soma gira e sol, né, temos a partir daí, então, um novo substantivo, que é o girassol, né, uma flor, né? Então, substantivo composto é quando se tem uma junção de duas palavras formando uma nova. Já o substantivo primitivo é cujo nome não se origina de outro nome, ou seja, é a sua própria origem. Então, quando eu falo, não ponha muito açúcar, açúcar é um substantivo, só que ele é primitivo. Ele não surgiu a partir de outra palavra. Ele é primitivo. Ele que é o original. Quando eu falo, ele toca piano muito bem, qual que é o substantivo da frase? Piano. Mas é um substantivo o quê? Primitivo, porque ele não tem origem de alguma palavra. Ele é original. A palavra piano surgiu disso. Então, ela não é primitiva a algo, né? Ela não ela não, pois não surgiu a partir de uma outra palavra, como vai ser o exemplo a seguir. Né? Por exemplo, substantivo derivado. Nome que tem origem, que deriva, né? Em outro substantivo, estando normalmente relacionado a ele. Então, como assim? Exemplos. Traga-me o açucareiro, por favor. Açucareiro é derivado, né? Deriva da palavra açúcar. Então, a gente entende que açucareiro, né, vai ser um objeto que vai ter açúcar. Então, esse açucareiro surgiu por causa da palavra açúcar. Então, é um derivado. O substantivo açucareiro é derivado do substantivo açúcar. E a mesma coisa se aplica à seguinte frase: ele é um ótimo pianista. O substantivo pianista é derivado do substantivo piano, né? E aqui no caso, ele é um ótimo pianista, mas surgiu da onde? Aqui, ó, eu vou voltar para poder explicar melhor para vocês. Substantivo primitivo, né? Piano. Piano é a palavra primitiva, é a palavra de origem, que virou um derivado. Pianista. Pianista é derivado de piano. No caso, um substantivo coletivo. Nomes dados para um grupo muito grande de seres ou de objetos de uma mesma categoria. Um exemplo. Ele viu um enxame se aproximando de nós. Enxame se faz referência a abelhas, né? Muitas abelhas é um enxame de abelhas. E a alcateia correu pela floresta. Alcateia se diz a um grupo, né, de lobos. Então, o substantivo coletivo é um nome dado para um grupo. Vocês não falam, a gente viu um bando de lobos. Não. Quando é mais de um lobo, a gente fala alcateia. Então, a alcateia, essa palavra, é um substantivo coletivo que está referindo aos lobos que estão correndo pela floresta. Já no caso, enxame se diz referente a abelhas. Para não falar, notem muitas abelhas ali, a gente fala, está tendo um enxame de abelhas. Ele viu um enxame se aproximando de nós. Então, o substantivo coletivo, né, é algo, um grupo muito grande de seres. Em vez de você falar várias abelhas, um enxame de abelhas. Vários lobos, uma alcateia. E, né, com isso, né, explicando para vocês brevemente o que é substantivo, a gente vai entrar agora dentro do que é o artigo. O artigo é uma palavra que costuma aparecer o substantivo sendo um adjunto nominal. Ele varia em gênero e número, de acordo com o substantivo a que se refere, que pode ser classificado em artigo definido.
usado para indicar um ser ou uma coisa já conhecida ou específico. Exemplo, o carro está estacionado na garagem. Eu não estou falando de qualquer carro, eu estou atribuindo a um carro apenas. Né? Então, alguém me pergunta, aonde está o carro? O carro está estacionado na garagem. Então, não é vários carros, é aquele carro em específico. Está definindo um carro dentre vários. Quando você fala, as crianças brincam no parque, você não está falando de qualquer criança, você está falando daquele grupo de crianças que está naquele parque em específico. Você está definindo, né? Então, suponhamos que o filho de Joãozinho, né? Os filhos de Joãozinho estão brincando no parque. Eu estou atribuindo os filhos de Joãozinho. Não é qualquer João, é o Joãozinho, não é qualquer criança. É as crianças que são filhas, né, de Joãozinho. Então, eu estou definindo. No caso do artigo indefinido, vai ser o contrário do definido. Ele não vai definir. Ele é usado para indicar um ser ou uma coisa não específica e não mencionada anteriormente. Um exemplo, um cachorro entrou no jardim. Eu não estou falando que é o cachorro do Joãozinho ou que é o meu cachorro. É um cachorro. De quem ele é, se ele é da rua ou não, eu não sei. É um cachorro entrou no jardim. Quando eu falo uma menina encontrou o gato perdido, eu estou falando de uma menina qualquer encontrou um gato qualquer. Eu também não estou especificando qual menina, se é a do Joãozinho, se é do vizinho, né, se é uma menina que eu conheço. Não, é uma menina qualquer. É indefinido, não está definido que menina é essa, que gato é esse, né? Uns amigos vieram visitar. Né? Aí eu vou complementar essa frase. Uns amigos vieram visitar Joãozinho. Joãozinho tem vários amigos, né? Uns desses vários foi visitar Joãozinho, mas não dá para saber quais deles são, porque a frase dá a entender que é indefinido. Então o artigo uns é indefinido, né? Não especificou se quais desses amigos do Joãozinho vieram visitar ele. E dentro do grupo, né, adjetivo, o que é um adjetivo? Usado para caracterizar um substantivo, atribuindo qualidade a ele. É uma palavra variável que acorda em gênero e número, com substantivo a que se refere. Pode ainda variar em grau. Então, eu gosto de dar um exemplo, né, para adjetivo, que às vezes a pessoa esquece o que é um adjetivo. Um adjetivo, ele vai caracterizar o substantivo. Mas toda vez que vocês verem adjetivo, lembre-se de, eu até coloquei o exemplo aqui. Adjetivo, ad, essa palavra, ad, essas letras, né? Ad, é só vocês lembrarem que vai adicionar o quê? Vai adicionar uma característica ao substantivo. Então, adjetivo adiciona, caracteriza, né, o substantivo. Um exemplo, a casa velha foi reformada. No caso, casa é um substantivo. Velha é um adjetivo. E esse adjetivo está caracterizando a casa. Não é uma casa nova, é uma casa velha. Então, toda vez que vocês encontrarem essa palavra adjetivo, lembre do AD. AD é de adicionar. Está caracterizando, está atribuindo ao substantivo. Como aqui, né? Como eu já falei para vocês. Casa é um substantivo. E esse substantivo, casa, está tendo o quê? Uma caracterização, né? Está tendo uma atribuição. Não é uma casa qualquer, é uma casa velha. Não é uma casa nova, é uma casa velha. Mesmo se fosse uma casa nova, nova seria um adjetivo atribuído à casa. E, né, dentro desse grupo de adjetivos, a gente tem os adjetivos pátrios, né, que estão relacionados à origem geográfica. Um exemplo, eu sou paulista e ela é goiana, né? Nós somos brasileiros. O que quis dizer aqui? Eu sou uma pessoa, né? Mas eu não sou de qualquer lugar. Eu sou de São Paulo, então eu sou paulista. Ela não é de qualquer estado, ela é de Goiás, então ela é Goiânia. E ambos, né, nós dois somos o quê? Somos brasileiros. Então, o adjetivo paulista, Goiânia e brasileiro está atribuindo um adjetivo, mas não é um adjetivo qualquer, é um adjetivo pátrio, né, que está determinando a origem dessa pessoa. Eu sou paulista, ela é Goiânia e nós somos brasileiros. Então, é um adjetivo que atribui uma origem geográfica. Quando você fala fulano é paulista, a gente entende que ele é de São Paulo.
Beltrano é mineiro, a gente entende que ele é de Minas. É um adjetivo que atribui, mas está especificando a origem geográfica daquela pessoa, aonde ela nasceu ou aonde ela vive. No caso dos adjetivos primitivos, não se originam de substantivos, né? Como, por exemplo, ela tem um espírito livre. Então, não tem uma origem de substantivo, né? O espírito livre, livre. Não tem essa origem, né? E o adjetivo composto possui mais de uma raiz. Então, o que seria raiz, né? Meu boné é verde, mas ele não é só verde, ele é verde escuro, está atribuindo mais de uma raiz. O verde seria uma palavra, seria uma raiz. Como o adjetivo composto atribui mais de uma raiz, está atribuindo mais de uma qualificação. Não é qualquer verde, é um verde escuro. E agora a gente entra dentro da classe de numeral, né? E a classe numeral é o seguinte: o numeral é a classe de palavras utilizada para quantificar algo, definindo valor numérico. Isso assim, é bem simples, mas ela também é atribuída em diversas categorias. A primeira é numeral cardinal. Indica quantidade de seres ou coisas. Um exemplo: eu preciso de 7 batatas. Esse prédio tem menos de 8 andares. Então, eu preciso de 7 batatas, você está atribuindo uma quantidade, 7. Esse prédio tem menos de 8 andares, você está atribuindo uma quantidade também. Mas, no caso, você está falando que o prédio tem menos, né? Suponhamos que você esperava que o prédio tivesse 10 andares. Você chegou lá e olhou, não, ele tem menos de 8 andares. Então, ele não tem nem 8, né? Ele tem menos de 8, ele tem 7, 6, 5, né? Mas está atribuindo um numeral, né? Uma quantidade de seres ou de coisas. Diferentemente, né, do numeral ordinal, ainda vai estar atribuindo valor, né? Vai estar atribuindo uma quantidade, só que é preciso a gente se atentar bastante nisso. Aqui, ó. Numeral cardinal: 7, 8, 1, 2, 3. Já o numeral ordinal indica uma ordenação, uma hierarquia entre seres ou coisas em uma série. Então, não vai ser um ou dois, vai ser primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, como, por exemplo, na frase: pegue o terceiro livro na pilha. Então, não é o primeiro livro, não é o segundo, é o terceiro livro naquela pilha de livros. João foi o primeiro colocado. Ele não foi um, né? Ele foi o primeiro. Então, tem essa diferença de cor cardinal, né, e de ordinal. Já o numeral multiplicativo, ele exprime a multiplicidade dos seres ou coisas. Os mais comuns são dobro, duplo e triplo. Um exemplo tinha o dobro da idade e o triplo da disposição. Então, tem uma multiplicação, né? É diferente dos outros, que é um ou primeiro, aqui é multiplicação, vai atribuir o dobro, o triplo, o quádruplo, né? Mas os mais comuns são dobro, duplo e triplo. Então, assim, o numeral não é algo, né, que a gente olha assim e fala, nossa, é uma coisa, né, como é que eu posso dizer? Um bicho de 7 cabeças. Não. São, números, né, só que em suas categorias. Ou é um, ou é dois, ou é primeiro, ou é segundo, ou no caso é multiplicação, dobro, triplo, quádruplo, e daí em diante. No caso do numeral fracionário, ele indica a fração de seres ou coisas. Os mais comuns são meio, metade e terço. Um exemplo na frase a seguir: pediu metade do valor adiantado. Então, assim, suponhamos que o valor é 1.000, né? Esse é o valor, 1.000. Mas ele pediu metade desse valor. Qual que é a metade do valor? Ele pediu 500 desses 1.000. Então, um número fracionário vai estar fazendo a divisão, né? Seja metade, seja um terço, seja meio, seja terço, né? E daí em diante. No caso de numeral coletivo, é um substantivo que indica um número exato de seres ou de coisas determinadas na categoria. Um exemplo: eu gostaria de 1 dúzia de ovos, por favor. Havia algumas centenas de pessoas no evento. Lembrando, indica um número exato. Então, quando eu falo dúzia, eu estou falando 12 ovos. Quando eu falo centenas, e aqui está falando algumas centenas, significa que são mais de 100. Pode ser 190, pode ser 290, 390, por aí em diante. Então, o número coletivo está atribuindo
né? Como eu já disse, coletivo, coleção, não é apenas um, né? São vários, são mais de um. Então, uma dúzia já é mais de um. Centenas, com certeza é mais de um. E agora a gente vai entrar dentro do pronome. O pronome também tem essas classificações, né? Diferentes, mas também tem essas subclasses. O pronome é a classe de palavra que representa ou acompanha um substantivo. Pode ser classificado em pronome pessoal. Refere-se às pessoas do discurso, podendo ser do caso reto, do caso oblíquo, tônico ou do átono ou de tratamento. Um exemplo: ele é um grande amigo. O pronome é ele. Você pode vir à festa conosco. O pronome é você. Pronome pessoal, né? Você, ele e você. O pronome possessivo, já diz o nome, possessivo, posse, né? Tem algumas dessas classes, elas já vão deixar assim, bem, como é que eu posso dizer? Bem na cara, o que vai se referir, né? Então, algumas são fáceis justamente por causa do nome. Possessivo, posse. Indica posse ou relação de afeto, estando associado ao pronome pessoal. Meu caro amigo, me perdoe, por favor. Nossos pais estão viajando para o exterior. Meu é um pronome de posse. Eu estou dizendo que é meu. Não é seu, é meu. Nossos pais. É seu e meu, não é dele. É meu e seu. Nossos. Entendeu? Pronome possessivo. No caso do pronome demonstrativo, indica algo ou alguém que se aproxima ou se distancia no tempo e no espaço. É demonstrativo, ele vai estar demonstrando, né, se está perto ou se está longe. Quando você fala, lia coisas incríveis para aquele lugar e aquele tempo, você está dizendo aquele lugar, né, ou algum lugar, naquele tempo, em algum tempo, no passado. E este é o meu livro favorito. Eu estou dizendo que este livro, né, eu não estou dizendo aquele livro, eu estou dizendo esse. Então, é um pronome demonstrativo, eu estou demonstrando que dentre vários livros, aquele livro ali, este livro aqui, é o meu favorito. Então, é um pronome demonstrativo. Você está demonstrando que dentro de um conjunto, aquele livro é o favorito. E como exemplo primeiro aqui, lia coisas incríveis naquele tempo, você está atribuindo, você está demonstrando, né, que é naquele tempo, você lia coisas incríveis, né, e naquele lugar. Então, você está atribuindo, demonstrando, né, um tempo e um lugar. Aquele, né, tempo e aquele lugar. O pronome indefinido seria o quê? Aplica-se especificamente a pessoas, né, a terceira pessoa, quando há um efeito vago ou indeterminado. Então, como já diz o nome, é um pronome indefinido, não vai definir quem ou o que, né? Como os exemplos que eu coloquei aqui. Ninguém gosta de ser ignorado. Ninguém. Então, eu tô falando que nenhuma pessoa gosta de ser ignorada. Eu não tô falando, aquela pessoa. Não, é indefinido. Ninguém. Ninguém. Ó, dentre os seres humanos, ninguém gosta de ser ignorado. É um pronome, ninguém. É um pronome definido. Alguém também é um pronome definido, por quê? Alguém bateu a porta, mas não sei quem é. Então, esse alguém está deixando indefinido. Né? Quem que bateu a porta? Eu não sei. Há algo a ser feito. O que tem que ser feito? Não dá para saber. Então, o algo é um pronome indefinido. Então, assim, toda vez que deixar no ar o que vai ser, né, vocês têm que analisar se é o pronome, e se for o pronome que está deixando, né, no ar, a gente não dá para a gente saber o que é um pronome indefinido. Ninguém, indefinido, não dá para saber quem. Alguém, quem bateu na porta, também indefinido, não dá para saber quem. E há algo a ser feito, o que tem que ser feito? Não dá para saber também. Então, algo é um pronome indefinido. Já o pronome interrogativo é usado para fazer uma pergunta de maneira direta ou indireta. Exemplos: quem é o professor de matemática? É um pronome interrogativo direto, porque você está interrogando, e está interrogando diretamente. Você chega na pessoa e fala, quem é o professor de matemática? O quem é o pronome interrogativo, e você está fazendo ele de forma o quê? Direta. Já no segundo exemplo, é dito o seguinte, ele queria saber o que você está fazendo. Ele queria saber o que você está fazendo. É indireto. Não, a pessoa não está chegando diretamente em você e perguntando. Outra pessoa está perguntando para aquela pessoa. E o pronome o que é interrogativo.
Então, a gente tem que se atentar aqui a quem e o que. Quem é um pronome interrogativo e o que é um pronome interrogativo. O que vai fazer essa atribuição, se é direto ou se é indireto, já é você lendo a frase. Quem é o novo professor de matemática? É uma expressão direta. Ele queria saber o que você está fazendo, é uma expressão indireta. Mas ambas são interrogativas, porque estão deixando no ar, né? Quem é o novo professor de matemática? É uma pergunta. Ele queria saber o quê? Então, assim, também está fazendo uma pergunta, também está fazendo uma interrogação, apesar de não possuir, né, uma interrogação. Não possui uma interrogação, porque é uma expressão direta, mas ainda assim é interrogativa. O pronome relativo refere-se ao antecedente, ou seja, o termo anterior do enunciado. Pode ser variável ou invariável. No caso aqui, eu fui o quê? Não, no caso, fui eu, né, que escrevi esse livro. Mas o que é preciso você se atentar aqui? O pronome que, ele é relativo. Ok, mas o que seria relativo? É o antecedente, então ele vai atribuir o anterior ou até mesmo o posterior. Fui eu que o quê? Que escrevi esse livro. Então, é um pronome relativo, o que. E no caso a segunda frase vai ser o aluno que estudou bastante tirou uma nota boa. O aluno que o quê? Que estudou bastante tirou uma nota boa. Então, pronome relativo é aquele que vai estar se referindo anterior ou posterior ao anunciado, né? Fui eu que o quê? Que escrevi a história. O aluno que o quê? Estudou bastante, tirou uma nota boa. Então, é relativo, está atribuindo uma relação da pessoa, do autor e do livro, uma relação do aluno e, né, que tirou uma nota boa. Então, uma relação, está ligando ambos. Já dentro da classe de verbos, o que seria um verbo? O verbo expressa uma ação, um estado, um desejo, um acontecimento, um fenômeno natural. Ele é dividido em modo e tempo, isto é, os modos verbais, indicativo, subjuntivo e imperativo, e os tempos verbais, passado, presente ou futuro, em relação ao momento da fala. Então, o que é um verbo indicativo? Verbos modo indicativo correspondem às ações tidas como reais ou certas, de se acontecer ou de terem acontecido. Pode ser subjugadas no presente, no passado, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito, ou no futuro, futuro do presente e futuro do pretérito. Um exemplo, eu trabalho como professor. Trabalho é um verbo no modo indicativo, indicando uma ação que está acontecendo no presente. Então, trabalho é do verbo trabalhar. Eu trabalho, tu trabalha, nós trabalhamos, vós trabalhais, enfim. Mas aqui no caso, trabalho está sendo está indicando, é um modo indicativo, está indicando algo, e é algo no presente. Então, verbo indicativo, ele vai indicar se é no presente, no passado ou no futuro. Já o verbo o verbo subjuntivo, perdoe, o verbo subjuntivo é um verbo de modos que vai apresentar uma ação que não é tida como certa. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Não temos certeza se a ação ocorreu ou se ela ocorrerá. Podem ser subjugadas no presente, no passado, pretérito imperfeito, e no futuro. Um exemplo. É importante que eles tenham sucesso em seus projetos. Tenham é um verbo do modo subjuntivo, indicando a ação que é importante ou necessária, mas não necessariamente que seja realizada. Então, quando eu falo é importante que eles tenham sucesso em seus projetos, eu não estou dando certeza se eles vão ser, né, um sucesso ou não. Né? Se vai acontecer ou não, não dá para saber. Né? Mas dá a entender que ele quer, né? É importante que eles tenham sucesso em seus projetos. Mas, como diz, mas não é necessariamente realizado. Então, verbo subjuntivo não é tida como certa. Então, verbo subjuntivo não é tido como certo. Quando eu falo é importante que eles tenham, eu não estou dizendo que eles vão ter. É necessário, é importante que eles tenham, mas não necessariamente significa que vai acontecer. E o verbo imperativo é o modo imperativo que são usados para expressar ordem, conselho, tanto no afirmativo quanto no negativo. Por exemplo, pare de fazer barulho, por favor.
pare é um verbo no modo imperativo, dando uma ordem ou comando para que alguém pare de fazer algo. Então, o que seria um verbo imperativo? Vai expressar uma ordem ou vai dar um conselho. Na frase que eu dei como exemplo, pare de fazer barulho, por favor. Imperativo está se impondo. Lembre que imperativo é se impor. Ou a pessoa vai se realmente impor, ou vai dar um conselho, mas ainda assim não vai deixar de se impor. Então, o verbo pare, aqui nessa frase, está sendo o verbo imperativo, porque a pessoa está se impondo. Por mais que ela coloque um por favor no final, está sendo educada, ela ainda está impondo, né, o que ela quer. Pare de fazer barulho. E o que seria um verbo, o verbo regular, né? Os verbos regulares. Ele apresenta uma conjugação que segue o mesmo padrão que a maioria dos outros verbos. Quando eu falo eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais e eles estudam, segue os outros verbos. Se a gente olhar aqui, todos são iguais, pelo menos até o D, né? Depois disso muda para o, né, estudas, estudos, né? Mas até o D mantém, né? Aqui, ó, estude, 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 estude. Aí no eu estudo muda o O, né? No tu estuda muda os as. Tu estudas, né? Não é tu estudo, é tu estudas. Ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Então, o verbo regular, ele vai seguir o quê? Uma regularidade. Se você reparar, do e até o d está regular, só está mudando o as, o a, o amos, o ais e o ão. Já o verbo irregular, ele não vai seguir essa regularidade, ele vai ser alterado em algum momento. Então, apresenta uma conjugação irregular. Ou seja, que não segue um padrão mais frequentemente dos verbos, dos outros verbos. Então, quando eu falo eu venho, tu vens, já tem uma quebra nessa regularidade, porque não tem uma regularidade, é irregular. Eu venho, o e, o v, o e e o n, eles estão se mantendo. Quando eu falo tu vens, também está se mantendo, né? O v, o e e o n. Mas quando eu falo ele vem, o n já não está mais presente. O n é trocado por um m. E quando eu falo nós vimos, o E também já é substituído pelo I, de imos, né? Vimos. E quando eu falo vós vindes, o V ainda se mantém. Contudo, o restante do verbo, ele é alterado. Então, é um verbo irregular. Diferente do regular, que mudou apenas o final, o irregular, ele é alterado todo o corpo. Às vezes se mantém uma palavra, uma letra, duas letras, mas o restante é alterado. E no caso do verbo anômalo, não vai ter essa regularidade, digamos assim. É um verbo, né, que apresenta uma conjugação que modifica profundamente o verbo, inclusive o próprio radical. Por exemplo, eu vou, tu vais, já tem essa alteração, o vou e o vá. Né? Mas quando eu falo vós ides, nem o V mais restou, tudo foi alterado. Então, eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós ides e eles vão. Então, verbos anômalos é aqueles que vão ter essa, digamos assim, uma irregularidade, mas eu não diria irregularidade em si, eu diria alternância, né? Ele vai alterar. No eu vou, teve alternância, né, do o e do a. Mas quando eu falo vós ides, alterou o verbo todo, né? Se a pessoa não bater o olho e saber que o ides é do verbo ir, ela vai se perder ali. Talvez erre uma questão por conta disso. Então é importante saber que o verbo anômalo, ele vai alterar todo o corpo, ele vai alterar o verbo em si. Eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós ides. Ides é do verbo ir, né? Do verbo vou. No caso aqui do exemplo que eu coloquei é vou, né? Mas é do verbo ir, vai em algum lugar. Eu vou ali, tu vais ali, e daí em diante. O verbo defectivo, ele vai apresentar, lembre-se que defectivo você pode se atribuir a uma falha, digamos assim, né? Está tendo uma falha. Qual que seria a falha? Então, não pode ser conjugado em todas as formas existentes para a maioria dos outros verbos. Portanto, não é regular e nem irregular. Ele não vai se agrupar aquele grupo regular e não vai se agrupar aquele grupo irregular. Ele vai ter um grupo em específico, no caso, é o grupo defectivo. Né? Lembre-se de defeito, mas não que seja um defeito. O exemplo que eu coloquei para vocês é o verbo falir. Por exemplo, só apresenta uma conjugação nas pessoas a seguir.
Nós falimos, vós falis. O verbo falir não tem uma forma de gerúndio. Dizemos, ele faliu, pretérito perfeito, mas não podemos dizer, ele está falindo. Né? Você só pode dizer, faliu. Né? Ele está falindo, está errado. Ele faliu, está correto. Nós falimos, está correto. Vós falis, está correto. Mas ele está falindo, não, não existe isso. Então, é um verbo defectivo. Falimos, falis e faliu, está correto. Agora, falindo, não. Ou a pessoa faliu ou a pessoa não faliu. Então, é necessário vocês analisar essa palavra. Às vezes a pessoa fala, ele está falindo. Não, ou ele faliu ou ele não faliu. Não existe esse ele está falindo, né? Ele faliu. Então, é um verbo defectivo, é uma palavra que vai apresentar um grupo mais limitado, não vai ter aquela abrangência, né, de conjugação que a gente viu como nos exemplos anteriores. Já o verbo abundante é um que já vai ter, assim, né, mais, digamos assim, de uma palavra para expressar aquela situação. Né? Em algumas de suas conjugações, apresentam mais de uma forma aceita na norma padrão da língua. Então, assim, se colocar uma está correta, se colocar outra também está correta, porque ele é abundante, é um verbo abundante. É o caso do particípio passado do verbo imprimir. Se você diz foi imprimido ou foi impresso, ambos estarão corretos. As duas formas, elas existem. Então, verbo abundante, ele vai ter abundância, né? Se você diz imprimido ou impresso, ambos estão corretos, né? No caso aqui, do particípio do passado. Então, ele tem uma abundância. Duas palavras dá para expressar o particípio do passado, imprimido ou impresso. Então, o verbo abundante, né? Como já diz aqui, abundante. Tem mais de uma palavra expressando esse particípio. E no caso do advérbio, e no caso esse exemplo de advérbio, eu vou retomar, né, ao adjetivo. Vocês lembram que eu disse que o adjetivo era para você se atentar o AD. AD é de adicionar uma qualidade, né, ou um significado, ao substantivo. Mas aqui no advérbio, não vai ser ao substantivo, vai ser ao verbo. Então, se atentem. Quando aparecer ad, se for adjetivo, é ao substantivo. Vai atribuir algo ao substantivo. Agora, se for advérbio, vai atribuir algo, um complemento ao advérbio. Como diz aqui, os advérbios são palavras que complementam o sentido dos verbos, adjetivos e advérbios. Então, vai estar adicionando uma qualidade ou acrescentando ou complementando algo, mas não ao substantivo. Ao substantivo é os adjetivos. Vai estar atribuindo ao advérbio, né? O advérbio vai estar atribuindo ao verbo. Então, dentro do grupo de advérbios tem o subgrupo lugar. Serve para complementar o sentido de lugar ao qual o verbo se refere. Então, quando eu falo, o cachorro está aqui é o verbo, né? É do verbo estar. O cachorro está aqui. Então, eu estou atribuindo o quê? Ao verbo, que é esta, né, está aqui, eu estou atribuindo um advérbio. E qual seria o advérbio? Aqui. E esse advérbio está atribuindo ao verbo o sentido de lugar. Ele está aqui, ele está ali. Está atribuindo aonde o cachorro está. Quando você diz, eles foram para lá depois da escola, qual que é o verbo? O verbo é foram, né? No caso do ir, né? Eles foram em algum lugar, então é o verbo ir. Eles foram. O verbo dessa frase é foram. Eles foram para lá. O para lá é o quê? É o advérbio. Está atribuindo o lugar. Para onde eles foram? Eles foram para lá depois da escola. Então, o advérbio está atribuindo um valor, está atribuindo um complemento ao verbo que é foram, a palavra anterior, foram. E no caso de advérbio de tempo, é um complemento, né? Ele complementa um sentido de tempo ou um período referido pelo verbo. Então, assim, advérbio todos vão estar complementando, né? Só que ou vai ser tempo, né? Ou algumas outras das categorias que eu estou explicando para vocês. No caso da frase, ele chegará. O chegará é o verbo, né? É do verbo chegar. Mas ele não vai chegar hoje, ele vai chegar amanhã. Então, o amanhã é um advérbio que está atribuindo um complemento ao verbo chegar. Ele chegará amanhã. Você está dando complemento, né? Quando você diz ele saiu tarde do trabalho, o saiu é do verbo sair, né? Então, ele saiu, ele não saiu cedo, né? Ele não saiu do trabalho, ele saiu tarde. Você está
dando esse complemento. Se eu dissesse, ele saiu do trabalho, era uma coisa. Agora, se eu falo, ele saiu tarde do trabalho, é uma coisa completamente diferente. Você está complementando uma informação para esse verbo. Ele não saiu simplesmente, ele saiu tarde, ele saiu algumas horas após o horário normal dele sair do trabalho. E quando eu falo advérbio de intensidade, você vai estar atribuindo uma ação, né? Seja para mais, seja para menos. Por exemplo, serve para tornar a ação do verbo mais ou menos intensa. Então, intensidade, vai atribuir para mais ou para menos. Ele correu muito na maratona. Se você dissesse ele correu na maratona, é uma coisa, mas quando você coloca muito, o verbo correr está sofrendo o quê? Está sofrendo o complemento do advérbio, que é muito. Né? Ele não correu apenas, ele correu muito, né? Mais do que o normal. Quando você diz eles estão bastante ocupados com o projeto, você não está dizendo que eles estão apenas ocupados, né? Eles estão ocupados, não, eles estão bastante ocupados, dá a entender o quê? Que eles não estão tendo tempo para nada, eles estão muito ocupados ali. Então, é um verbo de intensidade, é um advérbio de intensidade, né? O correu e o estar, né? Os verbos, eles estão sofrendo um complemento de intensidade do advérbio, que é muito e bastante. O advérbio de modo, ele ajuda a transmitir o modo, a maneira como a ação do verbo ocorreu. Quando você fala, ela falou gentilmente com os clientes. Falou é do verbo falar, mas ela não falou de qualquer forma, ela falou gentilmente, ela tem um modo, né? Ela falou gentilmente. Este é o modo no qual o advérbio está complementando o verbo. Quando você diz, eles resolveram o problema rapidamente. Eles resolveram o problema o quê? Rapidamente. Eles não ficaram ali 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos ou 1 hora. Eles resolveram rapidamente. Talvez você resolveu em questão de segundos. Se você dissesse, eles resolveram o problema, era uma coisa. Agora, você disse rapidamente. Então, você atribuiu um valor ali. Foi muito rápido. Foi rapidamente. Entendeu? E advérbio de afirmação. O que seria um advérbio de afirmação? É um complemento ou um reforço ao sentido de uma afirmação do verbo. Então, quando eu digo, eles certamente virão à festa, você está afirmando que eles virão à festa. Você está dando uma certeza. Eles certamente virão à festa. Se você dissesse, eles virão à festa, é uma coisa. Mas aqui você está dando uma afirmação, eles certamente virão à festa. Ele realmente gosta de nadar. Então você está atribuindo uma afirmação, você está afirmando que ele realmente gosta de nadar. Está tendo um complemento, um reforço. Não é apenas ele gosta, ele realmente gosta de nadar. Você está dando o quê? Uma afirmação, um reforço a esse verbo gostar. E é importante vocês observarem que o gostar está depois do advérbio. Então, o advérbio ele pode estar tanto antes quanto depois. Então, é necessário, quando vocês pegarem uma frase, vocês olharem se o advérbio está antes ou se o advérbio está depois. Porque pode ser uma negação, pode ser uma afirmação, tanto antes quanto depois. Mas aí depende o quê? Depende de como uma forma a frase foi montada. No caso aqui, virão, né? É o verbo ir. Foi montado, após veio o advérbio e depois veio o verbo. No segundo exemplo, veio o advérbio e depois veio o verbo. Mas como no exemplo anterior que eu dei aqui, o falou, o verbo falar, vem primeiro e depois vem o advérbio. Diferentemente do exemplo da afirmação. Veio o advérbio e depois o verbo. Então, assim, pode ter alteração do local onde o advérbio está. O verbo pode vir antes, o verbo pode vir depois, mas o advérbio ainda assim vai estar atribuindo um valor, um complemento, um reforço, né, para o verbo. Então, é necessário você se identificar aonde está o verbo e aonde está o advérbio. Se o advérbio está antes ou se o advérbio está depois, ou se tem um advérbio, porque pode também não ter um advérbio. O advérbio de negação é o oposto, né, do advérbio de afirmação. O advérbio de negação é um complemento que reforça o sentido de negação. Então, quando eu falo, eles não querem mais chocolate. Se eu tirar um não, fica, eles querem chocolate. Mas, no caso, eu coloquei um advérbio de negação. Eles não querem mais chocolate. Eu estou dando complemento, eu estou dando reforço que eles não querem. Se eu falar,
ela jamais iria fazer isso. Eu estou dando um reforço de que ela jamais iria fazer isso. Então, você está reforçando uma negação nessa frase. É um advérbio, né, que está vindo novamente antes, né, do verbo ir, no caso, iria, e está reforçando que ela jamais iria. Então, o advérbio adiciona um complemento, adiciona um reforço ao verbo. Jamais iria, o verbo ir. Jamais iria. O advérbio de dúvida, ele vai dar um sentido de dúvida. Então, é um complemento que reforça o sentido de dúvida do verbo. Um exemplo, eles talvez venham nos visitar no próximo mês. Então, pode ser que no próximo mês eles vão vir ou não. Eles talvez venham. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que não seja no próximo mês, mas daqui a 3 meses, ou talvez nunca venham visitar. Ele possivelmente chegará atrasado. Ele pode chegar adiantado, ele pode chegar no horário combinado, ou ele pode chegar atrasado. Possivelmente vai dar essa dúvida, não vai dar essa certeza, vai deixar no ar. Pode ser que atrase, pode ser que não atrase, pode ser que visite, pode ser que não visite. Dentro do grupo da preposição, a gente vai ter uma palavra invariável. A preposição serve para relacionar dois termos em um único enunciado, gerando um sentido entre eles. Então, o que seria a preposição? A preposição são, né? Eu separei esse grupo para vocês, podem ter mais também. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sub, sobre e atrás. Então, essa preposição, ela vai dar o quê? Ela vai poder ligar a frase, como eu vou mostrar para vocês. Preposição, exemplo, o livro está o quê? O livro está sobre a mesa, o sobre está ligando a mesa e o livro está sobre a mesa. Ela se apaixonou por ele, ela se apaixonou por quê? Por ele, por aquele indivíduo. Ela mora onde? Ela mora em São Paulo. Eles viajarão para onde? Para o exterior. Ele trabalha com o quê? Com computadores. Então, a preposição, ela tá ligando. O livro está onde? Sobre a mesa. Ele trabalha com o quê? Com computadores. No caso da conjunção, a conjunção são palavras invariáveis. Fiquei parecendo um negócio no computador. Conjunção dependente. São palavras invariáveis que reúnem dois ou mais elementos ou orações, no mesmo enunciado, estabelecendo sentido. Então, é necessário a gente entender que tem a conjunção coordenada, que eu vou mostrar a seguir, e tem a conjunção dependente. O que seria a conjunção dependente? Ela vai depender de algo para estar ali, ela vai acrescentar alguma coisa. Então, quando os elementos conectados criam relação de dependência, ou seja, precisam estar juntos para um discurso fazer sentido. Dizemos que há uma subordinação. Então, conjunção subordinada significa que é uma conjunção dependente. Até coloquei dependente aqui. Nesse caso, as conjunções que ligam esses elementos são chamadas de conjunções subordinadas e podem ser classificadas como. Então, conjunção subordinada é a conjunção dependente. Elas podem ser classificadas da seguinte forma. Tem a conjunção causal, né? Inicia uma oração subordinada dando sentido de causa. Então, quando eu falo como estava chovendo, decidimos cancelar o piquenique. Então, é uma causa, né? Cancelaram o piquenique por quê? Cancelaram o piquenique porque está chovendo. O como introduz uma causa com uma decisão de cancelar o piquenique. Então, a conjunção aqui é o como, e é uma conjunção que causal, por causa que atribui uma causa. Não vai ter o piquenique foi cancelado porque está chovendo. Como está chovendo. Já a conjunção consensiva, e se vocês, né, voltando aqui, se vocês observarem a conjunção causal, nessa frase em que eu mostrei para vocês, ela é dependente, ela necessita de um complemento. Como está chovendo, beleza, se eu falar só isso, vai dar assim, tá faltando algo. E o que seria esse algo que está faltando? Decidimos cancelar o piquenique. Decidiram cancelar o piquenique por quê? Por causa que está chovendo. Como estava chovendo, decidimos cancelar o piquenique. Então, uma conjunção de causa. Lembrando que essa conjunção subordinada
né? Essa conjunção subordinada significa o quê? Significa dependente. Ela vai depender de um complemento. O com está dependendo do complemento, que é decidimos cancelar o piquenique. E no caso da conjunção consensiva, ainda assim vai necessitar desse complemento, só que o consensiva vai ser um grupo específico. Inicia uma oração subordinada dando sentido de oposição, diferente daqui, que é uma causa, né, vai dar uma causa, a conjunção consensiva vai dar um sentido de oposição. Então, quando eu pego a frase, eles não se davam bem, embora fosse da mesma família. É necessário você se atentar que a conjunção subordinada consensiva, ela vai dar um sentido de oposição, mas ela vai ser incapaz de impedir. Então, eles não se davam bem, embora fosse da mesma família. O embora está dando a entender, né, que é uma oposição aqui, né, a família, né, era da mesma família, mas não se dava bem, mas não consegue impedir esse ato, né? Eles são da família, mas eles não se dão bem. Então, assim, não tem como impedir o fato deles serem da família e não tem como impedir o fato deles não se darem bem, né? É uma oposição, né? Mas não tem esse impedimento, não tem como impedir eles de serem da família e muito menos de se darem bem. Já a conjunção condicional vai dar uma condição, uma hipótese, né? O que seria, né? Se chover amanhã, iremos ao cinema. Se chover amanhã, se não chover, a gente não vai ao cinema. Então, se aqui dá introduz uma condição para o ato de ir ao cinema, né? O se. Se chover amanhã, iremos no cinema. Se não chover amanhã, não iremos no cinema. É uma conjunção condicional. Ela vai estar dando uma condição. Então, lembre-se, sempre que vocês verem conjunção condicional, significa condição. Vai atribuir uma condição, vai atribuir uma hipótese para que aquilo seja realizado. Já a conjunção final inicia uma oração subordinada indicando finalidade. Então, vai finalizar, né? Vai ter uma finalidade aqui. Quando eu digo estudamos muito o quê? Depende, né? É aquilo que eu falei. A conjunção, ela vai depender do complemento. Então, se eu falar estudamos muito para quê, essa conjunção para quê está necessitando de um complemento. E o complemento é possamos passar no exame. Estudamos muito para que possamos estudar no exame. O para quê introduz a finalidade do estudo, você não estudou para nada, você estudou para passar no exame, indicando assim que é um efeito com que o objetivo de passar no exame. Então, você não estudou simplesmente porque você gosta. Você não estudou, eu estudei por curiosidade. Não, você estudou com o objetivo, com uma finalidade de passar no exame. A conjunção de finalidade. E todas essas conjunções que eu estou falando aqui, elas necessitam de um complemento, elas têm essa necessidade de complemento, porque se eu ler apenas estudamos muito para aqui, não dá para entender o que a frase está querendo dizer. Então, é necessário esse complemento. Todas essas conjunções subordinadas, elas necessitam de um complemento. Elas são dependentes, elas dependem de um complemento. Então, a mesma coisa da conjunção temporal, né? Ela inicia uma oração subordinada que indica uma circunstância de tempo. Quando terminar o trabalho, olha para você, novamente, conjunção subordinada que vai depender de um complemento. Qual que seria o complemento dessa frase? Vamos sair para jantar. Quando terminar o trabalho, vamos sair para jantar. A conjunção quando aqui, ela atribui a tempo. Então, quando introduz o tempo em que ocorrerá a ação de sair para jantar, indicando que será após o término do trabalho. Não vai sair qualquer hora, vai sair somente após o término do trabalho. A conjunção consecutiva inicia uma oração subordinada estabelecendo a relação de consequência. Então, a conjunção consecutiva já se diz, né? Já está, assim, bem explícito. É consecutiva, vai ter uma consequência. Então, quando eu leio na frase, ele está tão cansado que, o que aqui já vai dar consequência. Ele está tão cansado que mal conseguia se manter acordado. Ele não dormiu, né? Então, assim, não, minto. Ele está tão cansado aqui na frase que a consequência é o fato dele não conseguir se manter acordado. Então, a conjunção que consecutiva, que vai atribuir uma consequência, é que o que introduz uma consequência do cansaço, indicando que ele mal conseguia se manter acordado. Então, é uma conjunção consecutiva
que está atribuindo o quê? Que está atribuindo uma consequência. O cansaço dele era tão, mas tão grande que ele não conseguia se manter acordado. Né, diferentemente da conjunção comparativa. A comparativa, ela não vai estar fazendo igual à consecutiva, que vai estar dando uma consequência. A conjunção comparativa vai estar comparando. Né? Quando eu digo ele é tão alto como o seu irmão mais velho, eu estou comparando o irmão mais novo com o irmão mais velho. O como aqui introduz uma ação de comparação entre a altura dele e do irmão mais velho. Então, uma conjunção comparativa. Se você observar, ele é tão alto, necessita de um complemento. O complemento é o seu irmão mais velho. Então, é uma conjunção subordinada. Porém, não é uma conjunção subordinada qualquer. É uma comparativa, porque está comparando o irmão mais novo com o irmão mais velho, pelo fato dele ser alto. Então, significa que ambos são altos. São altos, né? Já quando a conjunção integrante, ela inicia uma oração que tem uma função do sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal ou aposto da oração principal. Quando eu leio ele perguntou algo, então já é uma conjunção subordinada. Só que é integrante, né? Integrante, ela estava bem. O se aqui introduz uma oração que completa o sentido da frase principal, indicando a pergunta feita. Então, se eu falar ele perguntou o quê? Né? É necessário um complemento. É necessário que se integre uma frase, uma oração a seguir. Se estava bem. Se ela estava bem, então a frase. Ele perguntou se ela estava bem. O se aqui é uma conjunção subordinada, porque necessita de um complemento. Ela depende de algo, só que ela é integrante, porque ela está integrando. Né? Se você lê ele perguntou, você não vai conseguir ter uma resposta. Mas quando você lê se ela estava bem, você está integrando, né? A resposta ela não estava embutida no perguntou. Né? Ele perguntou algo, ele pode ter perguntado qualquer coisa. Agora, quando você lê se ela estava bem, você já teve a resposta do que ele perguntou. Ele perguntou se ela estava bem. Então, é uma conjunção subordinada integrante. Ela está integrada após a conjunção. Agora, né, até então, até aqui, eu falei para vocês as conjunções subordinadas que são dependentes, elas necessitam de um complemento para que a frase faça sentido. Agora, aqui, a conjunção coordenada, ela não vai necessitar. Caso os elementos conectados sejam independentes, ou seja, o discurso continua compreensível, mesmo que os elementos apareçam isoladamente, as conjunções que os conectam são chamadas de conjunções coordenadas e podem ser classificadas como conjunção aditiva, estabelecendo o sentido de adição, soma entre os elementos ou orações. Um exemplo, ele gosta de estudar. Se a gente parar em ele gosta de estudar, tá ótimo, né? A gente já entendeu a frase, ele gosta de estudar. Mas aqui, a conjunção, ela vai estar atribuindo uma adição. Ele gosta de estudar e praticar esportes. Então, o i adiciona uma outra ideia, né? Indicando que ele gosta tanto de estudar quanto de praticar esporte. Então, não é uma conjunção subordinada que necessita de um complemento, né? É uma conjunção coordenada, não necessita de um complemento, né? Mas ela vai estar adicionando. Então, se ela está adicionando um complemento a essa frase, mesmo a frase não precisando desse complemento, ela vai ser uma conjunção coordenada aditiva, né? Porque não necessita desse complemento, mas vai estar dando esse complemento, adicionando esse valor à frase. Já a conjunção alternativa, como já diz o nome, né? Vai estar dando alternativas. Estabelece sentido de alternância entre os elementos ou orações. Quando eu digo, você pode escolher ou ficar em casa ou sair com seus amigos, o ou indica uma escolha entre duas opções. Ou você fica em casa ou você sai. Novamente, né? É uma frase que não vai necessariamente, é uma frase coordenada. Não necessita de um complemento. Você pode escolher. Mas aí eu estou decidindo colocar para vocês quais que são esses complementos. E esse complemento vai ser uma conjunção coordenada alternativa. Estou dando alternativa para vocês. Ou fica em casa, ou sai com seus amigos. O ou é uma conjunção coordenada alternativa. Já a conjunção adversativa, né, vai estar dando sentido de oposição entre os elementos das orações. Então, o exemplo aqui. Ele estudou bastante. Essa frase, se eu parar aqui,
tá ótimo, você vai entender que aquela pessoa estudou bastante, né? Porém, tem um complemento depois disso. Mesmo que você entenda, parar que você vai conseguir entender. Mas essa frase, ela tem um complemento. E qual que seria o complemento? Mas não consigo passar no exame. O mas aqui, ele é uma conjunção coordenada, né? Porque se você parasse no bastante, você iria entender. Mas não é uma conjunção coordenada qualquer, é uma conjunção coordenada adversativa, porque está dando uma oposição. Ele estudou bastante, mas não conseguiu passar no exame. O mas introduz uma ideia contrária à anterior, indicando que ele estudou bastante, porém não teve um sucesso no exame. Então, se eu falasse para vocês, ele estudou bastante, ok. Ele estudou bastante, para que a gente não saberia o porquê. Mas, eu acrescentei o mas, a conjunção coordenada mas, que vai estar atribuindo uma adversidade, uma oposição ao que foi falado. Ele estudou bastante, mas ele não passou no exame. Já a conjunção conclusiva, como eu disse, né, vai dar uma conclusão, né? Por exemplo, ele estava muito cansado. Ok, ele estava muito cansado. Portanto, decidiu ir dormir mais cedo. O portanto aqui indica uma conclusão lógica ou um resultado da situação anterior, indicando que ele decidiu ir dormir mais cedo devido ao cansaço. Né? Vai estar dando uma conclusão. Ele estava muito cansado, né? Portanto, ele decidiu ir dormir mais cedo. Uma conjunção coordenada conclusiva, o portanto. Já com a conjunção explicativa, ela liga uma oração que explica ou justifica a outra. Então, quando eu leio a frase, ele é um bom jogador de futebol, pois treina todos os dias, está dando uma explicação. Ele é um bom jogador. Por que ele é um bom jogador? Porque ele treina todos os dias. O pois aqui, que é uma conjunção coordenada, mas não é uma conjunção coordenada qualquer, é uma conjunção coordenada explicativa. Explica a razão ou a causa da afirmação anterior. Qual que é a afirmação anterior? Ele é um bom jogador de futebol, indicando que ele é um bom jogador de futebol porque ele treina todos os dias. E agora, né, terminando a conjunção, a gente vai entrar no grupo de interjeição. O grupo de interjeição é assim, é muito fácil, né? Às vezes a gente não lembra o nome, mas de cara a gente sabe, quando a gente bate o olho assim, a gente lembra. O que seria interjeição? São expressões autônomas que, por si só, tendem a ser consideradas enunciados completos, muitas vezes exclamativos. Então vai estar sempre com ou uma interrogação, né? Mas a maioria das vezes é uma exclamação que vai estar, ela vai estar exclamando, vai estar deixando bem claro. Um complemento, muitas das vezes exclamativos, traduzem estados emocionais ou desejos, podendo ser apenas sons vocativos, espontâneos, palavras isoladas ou locuções interjetivas. No caso aqui, interjeição, exemplos. Que belo pôr do sol, ou que belo pôr do sol. Eita, que surpresa agradável. O eita é a interjeição. Uau, olha só aquela vista. Uau, olha só aquela vista. Uma outra interjeição. Uau é a interjeição. Se vocês repararem, todas elas estão com exclamação. Ai, isso doeu. O ai é uma interjeição. Puxa, que história interessante. O puxa é outra interjeição. Então, assim, dentre esse grupo, eu acho que a interjeição é mais fácil. Ai, eita, uai, ai, puxa, né, uau, todas essas são interjeições. Diferentemente das outras, né, que tem subgrupos, a interjeição ela não possui subgrupo, porque é essa muito fácil, né, ai, eita, uau, e não tem como, né, você atribuir grupos diferentes, porque todas elas têm tá dando uma interjeição de alguma coisa, né, eita, uau, ai, né, puxa, não tem como separar em subgrupos. E, né, com isso, a gente conclui a aula. As referências, né, eu deixei a referência aqui, caso vocês queiram, né, acessar o site para poder ver algum complemento. Também tem exercícios em alguns desses sites, eles, né, liberam exercícios para vocês. O site Brasil Escola, Mundo Educacional e toda a matéria. É necessário eu salientar que algumas coisas, né, eu peguei, complementei do site, e algumas coisas, né, alguns desses exemplos eu realmente criei para poder, né, trazer para vocês como é que eu posso dizer? Tentar, assim, deixar o mais acessível para vocês poderem compreender, né? No mais, eu agradeço a atenção e desejo a todos, né, boa sorte nos estudos e uma boa noite.